Olá, boa tarde. Começamos agora a transmissão ao vivo para a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2019. Os dados serão apresentados pelo coordenador de contabilidade da FUNCEF, Rodrigo Andretto. Depois disso, os diretores irão responder às perguntas dos nossos participantes. Ainda dá tempo de enviar a sua pergunta. Escreva sua dúvida aqui mesmo nos comentários do Facebook, colocando nome, cidade e estado. Lembre-se, os nossos diretores e gestores irão responder apenas às questões relacionadas aos resultados aqui apresentados hoje. Estão aqui o diretor-presidente Renato Vilela, a diretora de Participações Societárias e Imobiliárias Andréa Morata Videira, o diretor de Administração Augusto Miranda, o diretor de Benefícios Délvio de Brito, o gerente Rodrigo Carvalho, representando a diretoria de Investimentos, e o diretor de Planejamento e Controladoria em Exercício, José Esteves. Desde 2017, a Fundação realiza esse modelo de apresentação, sempre com a possibilidade de você, nosso participante, tirar suas dúvidas ao vivo, diretamente com os diretores e gestores. Além de interagir ao vivo, você também pode acompanhar o balanço depois de sua apresentação, já que o vídeo fica disponibilizado aqui no Facebook e também em nossa página no YouTube. Vamos agora à divulgação dos resultados. Primeiramente, passamos para o diretor-presidente Renato Vilela. Boa noite, presidente. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, cumprindo o nosso dever de transparência, vimos aqui apresentar os nossos resultados do terceiro trimestre de 2019. Para isso, sem mais delongas, vamos passar a palavra para o Rodrigo Andretto, que vai fazer a apresentação que vocês já conhecem, com os números do terceiro trimestre. Por favor, Rodrigo. Boa noite a todos os participantes. Mais uma vez aqui apresentando os números da Fundação. A gente apresenta um modelo parecido, para que já fique de uma forma didática e bastante direta. Nós vamos apresentar os principais números da Fundação. Todos os números são acumulados do ano e o enfoque aqui é o exercício, né, os resultados de janeiro até setembro de 2019. Nessa tela, a gente gostaria de demonstrar aqui os principais fatores que ocorreram nesse período. Tivemos um resultado de investimentos de 4,5 bilhões no período, uma alta de 17% sobre o mesmo período de 2018. A rentabilidade correspondeu a 6,84%, que superou a meta atuarial, aí a meta de 4,5% ao ano, mais o INPC, que correspondeu a 6,07%. Um impacto negativo, conforme a gente já mencionou nos balanços anteriores, é o impacto da carteira ativa 2, que sofreu uma queda ali no primeiro trimestre e que, em relação a 2018, ainda apresenta um valor negativo de 728 milhões, que impacta, mais relevantemente, no RegReplan saldado. Nos planos de contribuição variável, nas cotas dos participantes, nós tivemos um resultado bastante positivo, de 10,33% no novo plano e 10,18% no REB. Na carteira de ações, no portfólio de ações a mercado, nós tivemos uma rentabilidade de 22,12%, e destacando aqui investimentos estruturados, a venda de operações industriais, que pelo valor de 172 milhões e com uma rentabilidade no exercício de 157%, que gerou para a carteira aí um movimento bastante expressivo. Essa tela aqui compara os últimos períodos aí de todos os exercícios, os últimos 5 anos. Nos primeiros 3 anos, nós temos uma meta atuarial do RegReplan saldado, que é a meta do RegReplan saldado em novo plano. Representativamente, ela representa mais de 80% da nossa massa de participantes, então é mais relevante colocá-la. A gente nota que em 15 e 16 a rentabilidade abaixo da meta atuarial,
e a partir de 17 a gente teve uma rentabilidade acima da meta atuarial. 18 ligeiramente abaixo, e aqui em 19 acima também da meta atuarial. Quando a gente olha por carteira, aqui ainda no consolidado da FUNCEF, a gente observa que nas carteiras, aqui a gente colocou numa ordem regressiva, né? Então, primeiro, o investimento mais relevante, renda fixa, a gente tem 59,5% de alocação, então a carteira mais expressiva e teve uma rentabilidade de 7,44%, acima da meta atuarial. Aqui em renda variável, no qual a gente tem uma alocação de 24%, tem um impacto negativo aqui do carteira ativa 2, que embora a gente tenha aqui as ações diretas, que como a gente destacou na primeira tela, uma rentabilidade de 22%, bastante acima da meta, e com resultado acima até dos índices de referência, mas não foi o suficiente para superar a variação negativa de Vale. Lembrando que aqui nessa participação direta, a gente tem ainda investimentos que são avaliados a laudo e que o serão no mês de dezembro, aí, notadamente em Vepar, Norte Energia e Statkraft, que correspondem a um pouco mais de 2 bilhões. Investimentos imobiliários têm uma rentabilidade de 5,23%, é uma rentabilidade que corresponde apenas ao resultado financeiro, à arrecadação da carteira, né, a remessa de aluguéis e de receita de shopping, e que, ao final do ano, também será agregada aqui a reavaliação imobiliária. Então, é uma carteira que corresponde aqui a 8,5%, num total de quase 6 bilhões, e que tem uma rentabilidade de 5,23%, mas ainda será reavaliada no final do ano. São as únicas carteiras que estão aí, até o momento, abaixo da meta atuarial, considerando que, no total, a FUNCEF está acima da meta atuarial. Operações com participantes, aqui eu empréstimo a participante, e tem também o financiamento habitacional, que é uma carteira fechada, mas uma rentabilidade aqui de 9,11% também acima da meta atuarial. Investimentos estruturados, aqui são os FIPs, FIMIs, e aqui destacando a venda do Odebrecht, que variou e relevantemente. Aqui também tem o FIP Barcelona, que que investia no IRB, que também representativamente corroborou com esse resultado positivo na carteira de 10,91% neste período. Operações industriais, esse primeiro investimento que nós destacamos aqui, ele é um fundo que investe numa empresa de reciclagem da Odebrecht, e que nós vendemos, saímos do investimento no mês de setembro. Outros investimentos com uma rentabilidade de 6,41%. Aqui é bom ressaltar, acho que os participantes sempre questionam a fundação na questão de busca de recuperação dos investimentos. Isso aqui já é um investimento de 1,2 bilhões, contabilizado a 1,2, que representa os valores a receber do acordo de leniência com o grupo JIF, que é uma parcela aí do investimento que foi recuperado. E a atualização dele, por IPCA mais uma taxa de desconto que é de 4,5%, 6,41%. No exercício, ele deve acompanhar, próximo à meta, a diferença aí, basicamente a diferença entre o IPCA e o INPC. Comparando aqui com os resultados aqui dos referenciais de mercado, aqui o IBRX e Bovespa, lembrando que a nossa carteira a mercado aqui rendeu 22%, então superior aos dois índices. Aqui o índice de CDI, que é um índice de taxa de juros, e a inflação do período no INPC e no IPCA. E a nossa meta, que foi de 6,07, apenas os dois investimentos aqui, renda variável e investimentos imobiliários, abaixo da meta neste período. Quando a gente segrega por plano, a gente observa aqui que nos planos REB e Novo Plano, a gente tem uma rentabilidade no consolidado aqui de 10,23 e 9,82. Aqui, o grande diferencial dos planos é a segunda coluna aqui, que é a coluna de renda variável. Então,
O novo plano teve uma rentabilidade de 20,57%. Ele quase não tem nada de vale, portanto, ele tem uma carteira muito mais atrelada à carteira a mercado, a ações a mercado, então muito mais próximo daqueles 22%. E aqui o REB tem um pouquinho de carteira ativa 2, teve uma rentabilidade de 15,55%. No Reg Replan Saudado, a gente vê que uma rentabilidade aqui de 0,19%. Esse plano ele tem na sua renda variável 24% de alocação, e desses 24%, 13% está alocado no carteira ativa 2, que rendeu aí no consolidado 700 milhões negativo. Então, esse impacto negativo ele impacta aqui nessa carteira e, consequentemente, negativamente para o plano. Consequentemente, esse foi o único plano abaixo da meta atuarial. A gente tem a meta atuarial aqui de 6,07, e o único plano abaixo da meta atuarial é o Reg Replan Saudado. Reg Replan não saudado também tem um impacto menos relevante do que o saudado, mas também tem impacto do carteira ativa 2, e obteve uma rentabilidade aqui ligeiramente superior à meta atuarial. Só destacando, a parte previdencial dos planos ela está bastante em linha com a atuarial. A decisão de taxa de juros já foi tomada, então a linha para o terceiro trimestre, aí, o quarto trimestre, perdão, ela é uma linha de continuidade dessa parte previdencial. E um outro questionamento que a gente sempre responde aqui é a questão dos equacionamentos, se estão sendo pagos como devidos, e o equacionamento foi arrecadado conforme previsto. Então, não há inadimplência, ressalvado a inadimplência que já está no balanço anterior, já acumulada, de 4 milhões relativo a 1 mês ou 2 meses de contribuição extraordinária da ANIPA e uma outra associação que, por ação judicial, ficou suspenso, e que serão cobrados ao final da ação judicial. Então, o equacionamento tem a sua cobrança normal e está evoluindo normalmente, bem como o previdencial, que está bem em linha com o atuarial, com a meta atuarial. Só voltando aqui na apresentação, no resultado do exercício, então, nós tivemos aqui um déficit de 800 milhões no Reg Replan Saudado, aqui impactado pela rentabilidade abaixo da meta, já destacado que é o carteira ativa 2, e além da rentabilidade abaixo da meta, considerando que o plano, tanto saudado quanto não saudado, estão abaixo em nível de déficit, então eles teriam que render um pouquinho acima da meta, né, gerar um spread acima dessa meta atuarial, e o que não foi alcançado. No Reg Replan não saudado, esse impacto aí desse spread, apesar dele ter batido a meta em 0,8%, esse spread não foi suficiente para bater esse déficit, e aí ele tem um déficit de 11 milhões nesse período. Novo plano e REB, aqui 20 milhões de superávit no novo plano e 10 milhões no REB. Considerando o acumulado, a gente tem, até setembro, 5,2 bilhões de déficit no saudado, 593 milhões no não saudado, 180 milhões no novo plano, e o REB já se encontra superavitário aqui em 9 milhões. Se a gente considera o ajuste de precificação, e o ajuste de precificação é um resultado futuro de títulos públicos, que não é considerado para fins de equacionamento, já que ele é um resultado superior à meta atuarial, já um título público que tem risco de crédito aí baixo ou quase nulo. Então, a gente tem um equilíbrio técnico ajustado, como a legislação, resolução CGPC 30 chama, de 1,8 bilhões no Reg Replan saudado, no Reg Replan não saudado, 225 milhões. Esse é o valor que é considerado para fins de equacionamento ou não. Todos os dois valores estão dentro da margem, a gente vai olhar na próxima tela os percentuais. REB e novo plano, considerando ajuste de precificação, ambos ficam superavitários, então não há o que se falar em equacionamento de forma alguma. Nesse gráfico aqui, a gente demonstra o resultado mês a mês,
Então, superávit ou déficit, então as colunas negativas aqui, resultados deficitários, a gente a posição de dezembro. Então, o déficit lá em dezembro correspondia aqui no Reg Replan saudado a 2,33%. Em junho, só um comparativo da evolução, ele foi para 4,17% e agora está em 4,09%. Então, a gente tem um déficit de 4,09%. Esse déficit de 4,09% ele tem um limite na legislação, que é a duration do plano, a duração ponderada desse passivo, e esse limite legal é essa duração menos 4. Então, é um percentual aí de 9,67 para esse plano. A gente tem um limite aí de se ocorresse um déficit de 5%, ainda estaria dentro desse limite, podendo não ser equacionado. Mesma questão aqui no Reg Replan não saudado. A gente saiu de um déficit de 3,81, teve uma melhora aqui para junho, de 2,9. Esse plano ele tem uma certa sazonalidade em relação ao passivo atuarial, porque os reajustes são contabilizados na Caixa e na FUNCEF no mês de setembro, então a gente tem um ganho aqui atuarial que é corrigido aí anualmente no mês de setembro, e a gente chegou aqui num patamar muito próximo de dezembro. Então, a gente tem 3,91% de déficit na modalidade não saudada. E ainda com limite de 10%, então tem um limite ainda bastante distante dessa posição patrimonial. No REB Novo Plano, como a gente observou na tela anterior, os resultados são superavitários quando a gente considera o ajuste de precificação. Esse superávit de equilíbrio técnico ajustado corresponde a 18,75%, então bastante expressivo, 18%, 11,62% no novo plano, e teria um limite aí negativo de 6,47%, ou seja, os 18% mais 6% ainda de resultado que poderia ser acomodado. Mesma coisa aqui no novo plano, de 11%, ele está em 11% positivo e poderia chegar até 8% negativo. Nessa outra tela, foi colocada aqui a evolução das despesas, dos gastos e a evolução do custeio administrativo, demonstrando que a FUNCEF, ao longo dos anos, ela vem reduzindo despesas, vem num esforço aí de reduzir gastos e tem reduzido efetivamente o custeio administrativo ao longo desses anos. Esse quadro aqui demonstra esse êxito nessa redução de despesas administrativas. Bom, a apresentação, a gente finaliza aqui. Eu passo a palavra para a Patrícia. Obrigada, Andreto. Durante toda a semana, nós pedimos que os nossos participantes enviassem perguntas que seriam hoje respondidas pelos nossos diretores e gestores. Nós vamos começar com uma pergunta que chegou pelo Facebook da Aparecida Andrade, de Bauru, São Paulo. Diretor Délvio, Aparecida pergunta: sobre a CNPC 30, quando será implementada para que ocorra a diminuição dos valores pagos mensalmente de equacionamento e eliminação da cobrança na parcela do 13º? Obrigado, Patrícia. O nome é Aparecida. Aparecida, primeiramente, boa noite para todos os participantes. Tá? Obrigado por estarem aqui ouvindo mais uma apresentação dos resultados. Aparecida, essa questão, em toda apresentação, pelo menos nesse ano, ela surge e é importante que a gente esteja o tempo todo atualizando a situação. Hoje, nós estamos na seguinte situação na CNPC 30. Já foram feitos os estudos de solvência exigidos pela CNPC 30. Esses estudos apontaram uma elevação do risco de liquidez
caso a gente faça a extensão do prazo previsto nessa resolução. Diante desses riscos que foram apontados pelas áreas de investimento, tanto a diretoria executiva quanto o Conselho Deliberativo nós fizemos um pedido para que fossem realizados estudos complementares para identificar se esse aumento de risco pode ser mitigado por ações internas que a gente possa adotar. Somente após esses estudos estarem prontos é que nós vamos dar seguimento ao processo de deliberação. Então, a decisão final, se a gente vai ou não implementar a CNPC 30, e implementando a CNPC 30, se vai, mais uma vez, levar à consideração a exclusão da cobrança sobre o 13º, é uma coisa que vai ficar para o primeiro trimestre, no mínimo, aqui de 2020. Né? As áreas de investimento estão debruçadas sobre essa questão de risco, e assim que esses estudos estiverem prontos, a gente vai tomar as decisões aqui internas na FUNCEF. Tá? Obrigada, diretor. Outra pergunta que nos chegou pelo Facebook vem de Jacareí, também São Paulo, Lúcio Chornadi. Ele pergunta, diretora Andréa, os imóveis que temos dão lucro ou prejuízo? Vale a pena ter tantos shoppings e hotéis ou há planos de vender? Lúcio. Boa noite, Lúcio. Com relação à carteira imobiliária, a gente tem sempre que olhar como carteira. Sim, tem alguns investimentos que dão resultado positivo, outros que dão resultado negativo. Mas, em relação à carteira imobiliária, essa sim está superior à meta atuarial. Se nós temos muitos shoppings, muitos hotéis, isso é uma questão de diversificação de carteira. A montagem de um portfólio de uma carteira de investimento, se você concentrar muito em um ou outro investimento, te gera mais risco. Quando você diversifica, você diminui o risco. Então, a decisão de tomar mais risco ou não depende de muitas mais análises do que simplesmente em quantidade de ativos alocados. E a última pergunta em relação a se temos intenções de vender imóveis. Atualmente, a gente está finalizando um processo de uma consultoria de análise da carteira inteira de imóveis da fundação, onde irá levantar as estratégias para cada ativo e cada setor, subsegmento desse setor de imóveis. Então, sim, temos análises sendo feitas que serão levadas à diretoria para deliberar caso a caso dos ativos. Obrigada, diretora. Diretor Augusto, nos chegou uma pergunta. Me chamo Juarez Paulo Araldi, moro em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Gostaria de saber quantos empregados a FUNCEF possui, qual o total da folha de pagamento e qual o valor do maior e do menor salário. É Juarez. Juarez e demais colegas participantes, boa noite. Agradecendo pela pergunta. Essas e diversas outras informações você pode consultar no nosso painel de informações, iniciativa tomada pela FUNCEF em 2017, e é um caso único, sem precedente aí na história da Fundação e sem comparativo em outros fundos de pensão da relevância da Fundação, onde organizamos aí cerca de 30 dados comparativos de informações de investimento, do seu patrimônio, da sua composição de carteira e com um detalhamento bastante acentuado da nossa estrutura administrativa também. Então, nós temos lá os valores do menor e do maior salário pago aos nossos empregados, como está sendo a evolução do quantitativo de pessoal da FUNCEF, já acabamos de apresentar aqui a redução demonstrada ao longo dos últimos anos, evidenciando esse esforço de maior eficiência e modernização tecnológica que a FUNCEF tem promovido, especialmente a partir do contrato do desenvolvimento organizacional estabelecido no âmbito da Fundação. E
além de dados comparativos com as principais entidades de previdência complementar, também disponíveis lá nesse portal. O painel de informações está disponível tanto no autoatendimento quanto na página principal da FUNCEF, na opção sobre a FUNCEF. Então, você e demais colegas interessados, nós temos esse trabalho de promoção da transparência por meio da oferta organizada de informações e de fácil acesso e disponibilização. Obrigada, diretor. Gerente Rodrigo, nós vamos passar uma pergunta, vem do Glênio Costa de Melo, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele pergunta: haverá alguma mudança no perfil dos investimentos em renda fixa, buscando mais rentabilidade em outras aplicações? Glênio. Glênio, boa noite. Boa noite aos demais participantes, a todos que nos assistem. Essa pergunta da Selic é quase com slogan esse ano, né? E deve ser assim, acho que por um bom tempo, até porque o cenário local e de juros deve se manter desse jeito. Na renda fixa, diversificação de portfólio, sim, algumas estratégias. Falando rapidamente as estratégias de renda fixa, a gente tem uma estratégia de título público, o Andreto mostrou ali a grande classe de renda fixa que performa e faz essa harmonização de passivo. Temos uma classe de liquidez e temos uma classe de crédito privado e uma classe de crédito bancário. Com perspectiva futura, a classe de crédito privado, há algumas oportunidades, lembrando que a Selic baixa e a Selic ela é o principal benchmark da classe de renda fixa. Quando ela cai, todos os títulos e todos os spreads desses títulos também caem. Então, no crédito privado, há algumas possibilidades, o spread também fechou no crédito corporativo, no crédito bancário, mas há uma opção. Há uma outra classe que a gente não tem investido na carteira, mas são os fundos estruturados multimercado. Eles buscam um pouco mais de retorno vis-à-vis os nossos fundos atuais. Então, já está bem endereçado lá na diretoria de investimentos para submeter à diretoria e fazer um processo de seleção de gestores nesse sentido. Mas, no geral, a classe de renda fixa, se você for observar título público, por hora, deixar claro, por hora, a taxa média dos títulos vem performando. A questão é por quanto tempo, dado essa conjuntura nossa. Então, assim, isso tem tempo para acabar. Então, aí já vem se planejando futuramente para a gente poder fazer essa diversificação, como a própria diretora Andréa colocou, a diversificação é uma forma de mitigar risco, e outras classes de ativos, como a própria renda variável, mas aí tem que se observar outras questões, como o risco do plano, os limites legais, os limites de solvência e de prudência para cada plano tem uma característica, tem plano que está precisando de liquidez e tem outra característica de ação saudável, tem planos que estão em fase de maturação, então cada plano tem sua especificidade. Mas, sendo bem objetiva a sua pergunta, tem duas opções na própria renda fixa, que a gente vislumbra, que é essa de crédito privado, talvez alguma coisa de crédito bancário, mas não são muitas oportunidades, e essa de fundos estruturados, que já está bem endereçada, e sim, poderia ser uma alternativa de fazer investimento a partir de 2020. Obrigada, Rodrigo. De Belo Horizonte, Minas Gerais, nós vamos passar para o gerente Esteves. A Gracinha Abrita, nossa colega lá de Belo Horizonte, pergunta: em quanto importam os valores recebidos mensalmente a título de aporte, somadas à parte dos aposentados e pensionistas e à parte da patrocinadora? Em que rubrica contábil são registrados esses valores? Obrigado pela pergunta. Boa noite a todos os participantes. As contribuições extraordinárias, assim como os resultados dos investimentos, são a base utilizada para buscar a redução e posterior eliminação dos déficits a que a FUNCEF está atualmente submetida. Sendo mais específico, no mês de setembro de 2019, a parte correspondente aos participantes ativos e assistidos importou na quantia de R$ 73 milhões. A Caixa patrocinadora aportou em torno de 70,7 milhões, totalizando algo em torno de 143,9 milhões de reais no mês de setembro. E projetando isso
para todo o ano de 2019, a expectativa é de um recebimento em torno de 1,7 bilhão de reais. Apenas a título de informação, se considerarmos o valor que foi aportado até hoje, desde o início da cobrança dos equacionamentos, atingiremos a quantia de 3,2 bilhões de reais. Esse dinheiro ele é muito importante para o fluxo de caixa da FUNCEF, é utilizado tanto na redução do déficit como no pagamento dos benefícios. Apenas como informação, hoje são pagos a título de benefícios todo ano a importância em torno de 4 bilhões de reais. Muito obrigada, Esteves. Antes de passarmos à última pergunta ao presidente, nós gostaríamos de registrar que tivemos dezenas de mensagens enviadas, tanto durante a semana quanto hoje, durante a transmissão, de participantes de todo o Brasil, de todas as regiões. Foram escolhidas aqui, foram priorizadas as perguntas mais recorrentes feitas pelos participantes. Presidente, Roberto Lopes, de Niterói, no Rio de Janeiro, pergunta: que medidas efetivas estão sendo tomadas para a retomada de superávites que venham mitigar os equacionamentos em andamento? Obrigado, Roberto, pela pergunta. O tamanho do desafio, né, de enfrentar e reduzir equacionamento e, eventualmente, eliminá-lo, ele é grande o suficiente para que a gente não tenha uma estratégia única, né? Acho que todas as áreas aqui, de uma forma ou de outra, mostraram que a nossa preocupação primordial é fazer com que isso aconteça, reduzir déficit e reduzir equacionamento, seja na gestão dos passivos, seja na gestão dos ativos e também na parte da nossa administração. Do ponto de vista, eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, que no caso de gestão de ativos, em questão dos investimentos, a gente tem outros desafios adicionais, como o Rodrigo colocou de forma bastante clara, decorrentes da redução de taxa de juros e decorrentes da nova situação macroeconômica que traz para a gente, tira da gente aquele grande conforto que se tinha no passado de ter um ativo de risco praticamente zero com uma excelente rentabilidade. O que a gente está fazendo agora é, com todo o cuidado, com toda a responsabilidade, melhorando a nossa governança, melhorando o nosso processo, no sentido que a gente possa diversificar nossos investimentos, tanto na área de renda fixa, nos investimentos líquidos, quanto na área imobiliária e de participações, no sentido de compensar, em parte, a redução de taxa de juros de títulos públicos. A nossa preocupação por perseguir, isso é sempre bom estar repisando, é perseguir essa meta, perseguir essa redução. Nada indica que a gente não venha conseguir, muito pelo contrário, mas com o reforço da nossa governança, com a melhoria constante dos nossos processos, com a redução dos custos operacionais, com a melhoria e com a modernização de nosso parque de tecnologia da informação, tudo isso junto. Essa estratégia é que nós perseguimos todo dia aqui na FUNCEF, no sentido de reduzir os equacionamentos e transformar esses déficits acumulados em superávites. Sempre lembrando que é bom lembrar que é déficit acumulado, porque nos últimos meses nós temos mostrado superávites. Obrigada, presidente. Nós encerramos agora a transmissão ao vivo com os dados do terceiro trimestre de 2019. Se você não conseguiu acompanhar desde o início, não se preocupe. O vídeo completo fica disponível aqui no Facebook e também estará em nosso canal no YouTube. Acompanhe a FUNCEF em seus canais digitais. Obrigada pela sua participação e até a próxima. Boa noite.